Atenção, Lula e aliados e mais Jorge Messias planejam entrar no STF para revogar a decisão do Senado que rejeitou o nome de Messias para o Supremo Tribunal Federal. Quem está captando essa ideia é o sacripanta Marco Aurélio Carvalho, que vem a ser coordenador do grupelho de advogados da cozinha de Lula, o Prerrogativas. Eles estão planejando entrar com uma ação no STF para jogar a decisão do Senado na latrina e, ilegitimamente, colocar esse sacripantazinho falso evangélico, o Messias, no STF. Vejam vocês, esses sujeitos do Prerrogativa, quase todos estão dentro do Supremo, do governo, ganhando muito dinheiro. Esse sujeitinho mesmo anda aí no colo da Janja, no colo do Lulinha, esse Marco Aurélio Carvalho. Já olharam para o tamanho da testa desse infeliz? Pois é. Aliados de Lula e Messias estudam acionar o STF após derrota no Senado. Esse advogado, coordenador do grupo Prerrogativa, próximo a Lula e próximo a Messias, decidiu reunir um grupo de juristas para estudar possível ação no STF após o Senado rejeitar o nome. Quer dizer, o sujeito foi à faculdade de Direito, fez especialização, fez mestrado, fez doutorado, muitos deles esse grupelho, para dar golpe na nação, para jogar o Senado no lixo. É disso que vocês se tratam? Burocratazinhas. É isso que vocês são? Vocês querem ganhar no tapetão? Vocês merecem o desprezo do país inteiro. E vocês merecem o desprezo da parte da advocacia e do mundo da academia de direito que ainda se respeita. Vocês não se respeitam? E quem apoiar ou quem ficar em silêncio diante dessa iniciativa de vocês também não se respeita. Apesar do discurso do governo e do próprio Jorge Messias de que é preciso aceitar a derrota, aliados desse Jorge Messias e de Lula estudam entrar com ação no STF após a votação do Senado, que rejeitou o nome de Messias. Essa matéria está no portal Petrópolis. A estratégia é defendida pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativa, grupo de juristas antilavagistas e progressistas e dinheiristas. O advogado é amigo pessoal tanto de Messias quanto de Lula e, sobretudo, da Janja. Em conversa com a coluna nessa quinta, Carvalho disse estar reunindo um grupo de juristas e dirigentes partidários para se dirigirem antes de tentar o STF, eles vão se dirigir até as margens do Lago Paranoá, todos de cirolas, vão virar as nádegas em direção à água, vão se inclinar em 90 graus e vão mandar peidos atômicos em direção à Via Láctea, né? Supersônicos. Se isso não dando certo, aí eles vão entrar com ação, porque nós temos que ser jocosos. Esses sujeitos são tão jocosos, a começar pela cara desses sujeitos. Eles pensam que nós somos piores do que gato sapato. Em conversa com a coluna, o sacripanta disse estar reunindo um grupo de juristas e dirigentes partidários para avaliar a conduta. Eu vou parar de falar sacripanta, tá todo mundo no canal usando esse negócio de sacripanta, daqui a pouco pega mal. Não vou falar mais, só hoje. Esse sacripanta disse estar reunindo um grupo de juristas e dirigentes partidários para avaliar a conduta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na votação. Espera lá. O que houve Tá de brincadeira, rapaz? Qual foi o problema da conduta do Davi Alcolumbre? Parece uma figura renascentista esse. Olha pra cara desse sujeito. Parece uma figura renascentista esse. Mas é no mau sentido, viu? Não estou falando Leonardo da Vinci, não. Esse Carvalho. Na avaliação de Marco Aurélio Carvalho, pode ter havido um desvio de finalidade. Quando o Zema Martina fez aquele videozinho com os fantoches, o fantoche dizendo assim, o fantoche Gilmar diz assim, qual é? Eu vou usar aquela chave mestra, desvio de finalidade, isso e aquilo. Aí estavam achando ruim? Aqui o Marco Aurélio diz, não, houve desvio de finalidade por conta da postura. Ele tinha comido um hambúrguer a mais, estava mais gordinho, Alcolumbre, não podia, então houve desvio de finalidade. Tá de brincadeira? Pode ter havido, olha que coisa, pode ter havido um desvio de finalidade do atual chefe do Senado da condição do processo de análise da indicação do nome de Messias para uma validade. Olha ele, abre aspas, estamos reunindo um grupo de juristas, danem-se, para avaliar a conduta do Alcolumbre. Ele funciona como uma espécie de juiz. Ele não deu ao Sabatinado condições que pudesse enfrentar a Sabatina. Como é?
Tanto deu que o sabatinato saiu da sabatina com 16 votos favoráveis a 11 contrários. Tomou no tom e foi lá no plenário. Olha, eu não gosto do Alcolumbre, mas ontem ele deu uma aula de política. E sim, senhor, o parlamento faz política. E sim, senhor, o parlamento ontem disse 42 vezes não ao Jorge Messias. O que é de errado? Há um desvio de finalidade dele na condução do processo. O cara tá... Eu entendo você. Você deve estar, ô Carvalho, nós não sabemos direito, mas provavelmente você deve estar metido nos 3 conselhos, deve ser conselheiro de uns 3 conselhos que pagam muito bem, conselhos aí da República, conselhos aqui, e aí você quer justificar o din-din, não é? Ou então, como diria como diria Leonel Brizola, é muito amor pelo sapo barbudo. Para o advogado, Lula deveria insistir em Messias. Olha, rapaz, o cara é um bolchevique, o cara é um jacobino. É uma espécie assim de carrapato de Rasputin. É o carrapato do Rasputin do Lula. O Carvalho. Marco Aurélio afirma que esse grupo de juristas vai estudar uma reação e levará sugestões ao sapo barbudo para decidir se aciona ou não o Supremo contra a votação. Para o advogado, o presidente deveria insistir na indicação de Messias. Se vê, rapaz, nunca houve esse... Eu queria dizer uma palavra que eu queria dizer tanto. Nunca houve esse tipo de coisa no Brasil. Não é esse extremo, os caras querem insistir no tapetão no STF, querem insistir no nome do Messias, os caras querem realmente acabar com o país. Sabe o quê? Vocês não têm coragem, porque depois da temperatura de ontem no Senado, vocês não têm coragem de futucar, viu, incendiário? Vocês não têm coragem de futucar o Senado depois dessa de ontem, porque senão vai dar cana. O Senado tem poder de polícia, viu? E tem poder também de magistratura. Vai dar cana. Tentem. Sabe qual é o mal do nosso Senado? A maior parte dos senadores serem iletrados juridicamente, iletrados no regimento da Casa, iletrados no regimento do Congresso, etc. O coordenador do Prerrogativas pondera que a ideia, ao acionar o STF, não seria obrigar o Senado a aceitar as indicações ao tribunal, mas sim entender quais são os limites de cada poder nesse processo, o que dá na mesma, porque a intenção dos caras é tapetão. Disse ele, a maior testa do mundo, Marco Aurélio Carvalho, ninguém pretende obrigar o Senado a indicar quem quer que seja, só Jorge Messias. O Senado tem direito de analisar. Queremos entender quais são os limites de um poder e de outro. Vai estudar para aprender. Não precisa ficar entrando com ação, tentando melar a decisão soberana do Senado. Vai estudar. É que muitos de vocês lá na USP não estudam, né? Ficam fazendo greve, né? Vai estudar, rapaz. Mas no Brasil é assim, você não estuda, se torna advogado, mesmo sem estudar, e vai para o núcleo do governo. Na minha terra se diz praticar puxa-saquisme. Para o advogado, a função do Senado nesse processo deveria ser apenas aferir se o indicado pelo presidente cumpre os requisitos constitucionais de notável saber jurídico. Para tudo. Mas o Senado aferiu. Aferir é medir, é investigar, perquirir. O Senado analisou, aferir, analisar. O Senado analisou. Analisou sim muito bem se o sujeito tinha reputação ilibada e se tinha público notório saber. Analisou e chegou à conclusão que não tinha. E reprovou o sujeito. Reprovou o candidato. Aí o sujeito aqui diz o seguinte: uma vez preenchidos, a competência é vinculada. O Senado tinha a obrigação de confirmar a indicação. Tá de brincadeira, rapaz. Tá de brincadeira. O sujeito tá dizendo, ele tá querendo dizer o seguinte, é porque ele tá tão atordoado, ele tem que justificar os ganhos dele. Ele tá querendo dizer o seguinte: se o sujeito passou pela CCJ, ele tá querendo dizer que só a CCJ já afere. Se a CCJ aprovou, e aprovou por 16-11, o plenário tem que confirmar. Peraí, então não precisa do plenário? Pra que os caras vão lá apertar um botãozinho no sim? Tá de brincadeira?
A norma não diz isso, não. A avaliação, a análise da indicação se dá em 2 etapas. A etapa preliminar, e você sabe disso. Mesmo tendo sido um estudante de greve da USP, você sabe disso. A segunda etapa, com colegiado maior, que é o plenário, é a etapa que vale realmente. Mas o sujeito está aqui achando que a função do plenário do Senado Federal, rapaz, é meramente vinculada, é meramente vinculativa, é meramente protocolar. Agora, nós estamos loucos, nós estamos nos deixando. Nós estamos perdendo o país seguindo essas lorotas desses infelizes. Se vocês me perguntarem, será que isso vai prosperar? Será que esse negócio vai adiante? Eu não sei. Porque nós estamos num manicômio a céu aberto no Brasil. Em condições normais, eu diria, isso é lorota, conversa de mal perdedor. Mas eu já não sei. 42-34 foi humilhante. Humilhante. Bom, mas o Gilmar Ferreira Mendes, que também não merece muita confiança do brasileiro no que ele fala, mas o Gilmar Mendes está dizendo que decisão deve ser respeitada, diz Gilmar sobre a rejeição. Gilmar enalteceu o currículo. Que currículo, rapaz? As teses, trabalho acadêmico, parcos, mal feitos desse imbecil, são todos dizendo que Dilma sofreu um golpe, o outro dizendo que o 8 de janeiro foi isso ou aquilo, tudo isso. Aliás, a tese também na USP, em que Moraes fez concurso e se tornou catedrático da USP, também foi assim, em cima do 8 de janeiro. Tirou nota máxima. Mas Gilmar disse que a decisão do Senado deve ser respeitada. Entretanto, enalteceu o Imbecias como um dos maiores juristas do país. Rapaz, da tua república, Gilmar Mendes, todo mundo que é do teu conchavo, você vai dizer que é um dos maiores juristas do país. Olha, no meu tempo, e meu tempo é o tempo da verdade, os grandes juristas desse país, o cara abria a boca e falava assim, um dos grandes juristas do país, Pontes de Miranda, um dos grandes juristas do Brasil, Nabor Bulhões, está aí ainda trabalhando, grande doutor Nabor Bulhões, o grande juiz do país, Cláudio Marins, grande jurista do país, nosso querido e falecido René Dotti, paranaense, como muitos de vocês. Grande jurista, Paulo Brossat. Grande jurista, professor de lei da Cunha, aqui da Bahia. Aqui na Bahia também há outros grandes juristas. Todos os estados aí, nós temos um grande jurista. Agora, assim, todo mundo é grande jurista. Imbecis, grande jurista. Pera lá, rapaz. Pera lá. Uma banana fumegante para essa iniciativa do Testa, imensa testa do Cava. Eu fico chocado com isso, viu? Mas isso aí não vai prosperar, não. Se prosperar, eles não sabem. Estão cutucando o gordinho Alcolumbre com a varinha curta. Dê seu like, inscreva-se, confira a inscrição agora, comente, compartilhe. Se aparecer o botão hypar, clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. E hoje, claro, você está tão contente como o reflexo de ontem, que você vai até a aba Seja Membro e vai se tornar membro desse canal. Nós voltaremos mais tarde para falar do que está sendo feito aí com o projeto de derrubada do veto da dosimetria, derrubada do veto do Lula. E o governo terá uma outra derrota cachapante.